Olá, eu sou a professora Adriana. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de língua portuguesa, estudando hoje a linguagem contemporânea. O que seria a linguagem contemporânea ou internetês? Com a internet, vieram novas palavras e expressões em configuração de comandos ou aplicações, muitas sem apropriado significado em nossa língua. Notamos também que a grande multiplicidade dos softwares disponíveis no país é em inglês. Percebemos então como as palavras foram abreviadas, até o ponto de se transformarem em uma única expressão, 2 ou no máximo 3 letras. O não se tornou N, o sim se tornou S, o D se tornou D apenas, o que ficou apenas a letra Q, o também o TB, o cadê, o K e o D, o teclar, o TC, o porquê, o PQ, o aqui com U agora se tornou com K, o acho com X, o qualquer e que, o mais ou mas, mais ou menos. Então, as letras foram se modificando, as palavras foram se modificando a partir da internet, mas isso é utilizado no ambiente virtual, no ambiente onde a internet configura. Além dessa contenção, houve também um desmoronamento da pontuação e da acentuação. O E se tornou E e H, o não, nos enviando a fonética das palavras e não mais a etimologia. O que aconteceu? As pessoas passaram a usar os fonemas, os sons, ao invés da ortografia. O internetês é uma nova linguagem, também podemos constatar o derramamento de termos da informática, uma contenção de caracteres digitados e um descaso com as normas gramaticais da língua portuguesa. Quando surgiu a linguagem peculiar dos jovens na internet, já começou a influência da escrita do adolescente internauta em sala de aula e a preocupação dos educadores. O uso dessa linguagem, com integral desobediência às regras cultas, não é próprio apenas dos brasileiros, pois os alunos já são alfabetizados ao mesmo tempo em que aprendem a se comunicar pela internet. A necessidade de interagir utilizando o teclado do computador fez com que rapidamente o internetês se difundisse àqueles que têm acesso à internet. O grande problema que existe é o uso dessa linguagem em locais onde ela não é apropriada, como é o caso da escola. Em português ou em qualquer outra língua do mundo, a internet já começa a modificar os habituais meios de comunicação considerados como politicamente corretos. É melhor pensar nas consequências desse acontecimento antes que haja uma descaracterização dos idiomas cultos pela extrema e cada vez mais rápida fama da rede. A grande provocação que nos é apresentada é a de integrar e interagir com toda a comunidade escolar no mundo da corporação globalizada, para garantir a possibilidade da livre expressão, mas também harmonizar a metodologia da construção da conversação humana dentro de um contexto da norma culta. Devemos, como educadores, nos familiarizarmos com as linguagens múltiplas, com a proliferação de tecnologias, de frases e expressões e as diferentes lógicas de articulação. Muito bem, esse texto é escrito por uma especialista e ela vem mostrar exatamente isso para nós, que essa nova linguagem chegou até nós através da internet e os alunos precisam saber usá-la de acordo com o contexto e nós, enquanto professores, também temos que nos familiarizar devido à tecnologia e às expressões que estão articuladas e estão no nosso dia a dia. O internetês, não podemos esquecer que modo de ver e interagir com o mundo, de sentir e atuar, são sempre orientados pelos meios de comunicação que servem de modelo de vida. A sedução da linguagem da internet é constante, proporcionando ao público uma enchente de informações que, mesmo sem tratamento pedagógico, transforma-se em informação. Quando colocamos o desafio na mão do aluno, resgatamos o objeto de estudo e oferecemos recursos para interpretá-lo e analisá-lo criticamente, permitindo a compreensão do processo de reavaliação da linguagem da internet no ambiente escolar.
Acreditamos que não adianta resistir, pois temos que pensar a educação associada ao pensar o uso da tecnologia. Isso deve ser uma atitude constante no pensar dos educadores e especialistas da educação, pois a existência da internet está muito generalizada tanto na escola pública como na particular. O importante papel do educador é o de preparar o educando para usar criticamente as diversas formas de linguagem e também utilizá-las de maneira adequada. Bom, vamos fazer um comentário a respeito desse texto. O texto é escrito pela autora Amélia Hansen, educadora da Unifeb, CETEC FISO, e ela trata muito bem dessa questão da linguagem, a importância que a internet trouxe, todas as palavras da informática, e que nós, enquanto professores, teremos que orientar os nossos alunos a que eles saibam se comunicar no meio virtual, com quem está conversando, de acordo com o contexto, porque essas palavras também vieram para ficar. Só que nós teremos que saber quando utilizá-las e como para quem. GIFs. O GIF é um formato de imagem que pode compactar várias cenas e com isso exibir movimentos. A sigla GIF significa Graphics Interchange Format, que na tradução literal para português seria formato para intercâmbio de gráficos, e o uso deles pode deixar os seus e-mails mais animados, criativos e agradáveis para o leitor. Como esse. Alguém quer dar um oi para mim? O meme já é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música, que se espalha entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. A ideia de meme pode ser resumida por tudo aquilo que é copiado ou imitado e que se espalha com rapidez entre as pessoas. Como a internet tem a capacidade de atingir milhões de pessoas em alguns instantes, os memes de internet podem também ser considerados como informações virais. Agora seguiremos para as atividades do formulário encaminhado a vocês na semana do dia 19 de junho. Primeira pergunta: quais foram as mudanças na língua portuguesa? Qual fato levou a isso? Se nós voltarmos ao primeiro texto, nós veremos que a autora explica que o advento da internet trouxe expressões, comandos, aplicações típicos da informática e que essas palavras estão sendo inseridas dentro da nossa língua no momento de comunicação. Né? Então, todo esse derramamento de termos da informática, desses caracteres, né? Claro que põe em xeque as normas da língua portuguesa, normas que a gente já aprendeu. No entanto, é necessário saber como utilizá-las. A segunda pergunta: essa nova linguagem recebe quais influências? Acabamos de dizer, e aqui ele pede exemplos que o próprio texto traz. Terceira pergunta: qual a crítica da autora sobre essa nova forma de linguagem? Ela faz uma crítica, ela mostra em que momentos o internetês não é bem-vindo? Quarta pergunta: qual é o grande desafio dos educadores na aprendizagem dos alunos diante dessa linguagem? Os professores devem recusar essa nova linguagem ou devem mostrar aos alunos de que forma devem utilizá-la? Quinta pergunta: na sua opinião, as pessoas sabem separar a linguagem da internet das situações formais? Justifique. Do seu ponto de vista, as pessoas sabem utilizar? Ou numa redação, no documento, ainda também querem utilizar caracteres típicos da informática? Na questão 6, os GIFs e os memes podem ser consideradas novas formas de linguagem? Sim ou não? Para que servem? Na questão 7, quais os malefícios que podem ocorrer com o uso de GIFs ou memes pelas redes sociais?
Será que os GIFs e memes são sempre imagens boazinhas, imagens de incentivo, ou existem GIFs e memes preconceituosos? O que vocês acham? Na questão 8, na sua opinião, o que as pessoas precisam saber da utilização dessa forma de linguagem contemporânea, que inclui internetês, GIFs, memes, entre outros? Como é que as pessoas podem utilizar toda essa gama de linguagens, né, que faz parte da linguagem contemporânea, para poder se comunicar bem com as pessoas, para que sejam entendidas, compreendidas, sem ofendê-las e transmitir a mensagem? Essas são as perguntas referentes ao formulário da semana do dia 19. Quem não fez, por favor, envie até dia 5/7. Caso haja dúvidas, me procure no privado. Até a próxima aula.